e opina. A partir de agora, Debate 98. Tranquilo. 8h07 em Patos de Minas, terça-feira, 3 de dezembro de 2019. Estamos começando aqui na Rádio Clube 98, Debate 98. Hoje nós estamos recebendo aqui o Paulo Mota, vice-prefeito, que vai participar conosco. Eu quero desde já deixar aberto aqui para os nossos ouvintes o 991050439 para os ouvintes participarem conosco. Só cumprimentar primeiro o vice-prefeito. Bom dia, tudo bem, Paulo? Bom dia, tudo bem? É muito bom estar aqui com você e com os ouvintes da Clube. Prazer recebê-lo aqui. Flávio Souza, debatedor, José Afonso também. Bom dia, Flávio. Bom dia, sejam todos bem-vindos, Paulo Mota, ao Debate 98. Zé Afonso, tranquilo? Bom dia, Amado, mais uma vez. Vamos lá. Bom dia, Flávio, bom dia, amigo ouvinte que nos prestigia e participa. A sua participação é fundamental nesse Debate 98. E muito bom dia ao nosso querido Paulo Roberto Mota, o vice-prefeito Paulo Mota, que é um amigo de longa data e é uma pessoa que a gente queria mesmo trazer aqui. Afinal de contas, nós temos convidados especiais e ele se insere nesse rol de pessoas que hoje são muito importantes, né, no relacionamento e no desenvolvimento de Patos de Minas. Bom, eu quero, Paulo, começar fazendo já uma pergunta direta. Vamos começar já falando de política, né? Como é que você está vendo a situação atual política nacional? Como é que você está vendo aí essas votações, reforma da Previdência, enfim, como é que nós estamos chegando no final do ano, já um ano de governo Bolsonaro, como é que você está vendo isso aí? Antes que o Paulo responda, interrompendo aqui, mas apenas para esclarecer, né, porque o Paulo foi durante muitos anos presidente de partido, né, por último do PPS, que é o Partido Popular Socialista, né, que hoje virou Cidadania, mas atualmente o presidente em Patos, Minas, é o médico Alfredo Jesus Michó Nacal. Muito bem. Então, o Paulo hoje não é presidente de partido, mas continua afiliado ao Cidadania. Muito bem. Bom, Paulo, vamos lá então a pergunta. Bom, olha, nós temos hoje a nível nacional aí o presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro, na minha opinião, ele traz um governo diferente. Ele, junto com os filhos, ele busca os holofotes para ele, para fazer com que as questões sejam discutidas sobre pontos de vista irrelevantes e deixa o Paulo Guedes trabalhar. Então o Paulo Guedes faz todo um trabalho calado, de bastidores, e de repente surge uma medida nova, e são medidas importantes e que ele tem conseguido realmente fazer com que as medidas sejam aprovadas, né? Nós tivemos aí até uma surpresa de ver a reforma da Previdência aprovada, nós tivemos alguma surpresa de ver aí a lei da liberdade econômica aprovada, né? Que dispensou muitos estabelecimentos de alvará, de burocracia. Então, muitas coisas que a gente acreditava que não aconteceria, realmente aconteceu. Então, o Bolsonaro tem conseguido chamar a atenção para ele e deixar o Paulo Guedes e a equipe dele trabalhando, né? Então, eu acredito que ele tem, sim, dado uma resposta. E é muito bom quando o governo federal vai bem, porque os municípios que recebem aí a participação do Fundo de Participação dos Municípios também vai bem. Então é importante que isso continue acontecendo. Paulo, você falou aí 2 pontos, a questão da lei que dispensa alvarás. Isso já chegou para nós aqui? Já está funcionando aqui em Patos ou precisa regulamentação? Como é que funciona? Não, ela já existe, já foi aprovada e já está regulamentada. Então muitos estabelecimentos hoje já não precisam mais. Por exemplo, alguns para o ouvinte ter uma ideia. Um bar, uma mercearia, que não tem nenhum impacto nem de saúde nem ambiental. Sim. Aqueles estabelecimentos que têm impacto ambiental, eles vão ter que ter o licenciamento e o alvará, até porque a gente precisa de cuidar do meio ambiente. E os que têm alguma implicação com a área da saúde de médio para cima, né, esses também vão continuar precisando de alvará, e os grandes. Simplificando é isso, né? O rol de empresas que precisam de alvará, eles são grandes. Tô simplificando aqui. Porque é muita coisa. Um outro ponto que eu quero aproveitar, porque você trabalhou na prefeitura na área financeira e etc e tal. É contador, né? E é contador, então é um ponto que a gente tem que explorá-lo aqui para saber mais informações com relação a isso. O município de Patos vai ser beneficiado com a questão do pré-sal, porque se falou muito, se fez aquele auê, votou, foi aprovado, e aí? O que vocês têm de informações para o ouvinte? Vai vir dinheiro, não vai? Quanto virá?
Olha, eu acompanho a Confederação Nacional dos Municípios e a Confederação Nacional disse que Patos de Minas, no dia 30 de dezembro, vai receber 4 milhões e alguma coisa do pré-sal. Sim. Existia aí uma Dia esperança. 4? Dia 30 de dezembro. Inclusive soltaram normas específicas para contabilizar isso, porque era um valor não previsto. E era esperado aí, alguém chegou a divulgar por aí que seriam 8 milhões. Como foi frustrado parte do leilão do pré-sal, né, e não houve aí realmente interessados, então apenas a metade dele foi leiloada e vendida, e agora é apenas 4 milhões, apenas assim, porque era esperado 8, mas 4 milhões é uma grande ajuda. E pode ser usado para quê? O prefeito pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro, ou ele vem direcionado? A princípio ele viria direcionado para pagar previdência, né? Pagar impostos devidos, enfim. Sim, olha, esse dinheiro ele vai vir com normas diferentes e ele tem que ser normatizado. Porque é verba carimbada, não? Não. Ele vem para o orçamento, e aí o orçamento tem que esperar aí as normas do Tesouro Nacional para aplicar. Mas, via de regra, o pedido da Confederação dos Municípios é que ele seja um dinheiro livre para que os prefeitos possam utilizá-lo naquilo que for mais importante para o município. Você tem município que tem mais dificuldade na saúde, outros têm mais dificuldade na educação, outros no saneamento básico e por aí vai. Então é preciso entender que cada município tem uma especificidade diferente. Eu vou deixar os companheiros aí, eu ia fazer outra pergunta, mas vou deixar para vocês. Você pode fazer. Eu ia só completar. E Patos vai usar para quê? Bom, aí tem saúde. Tem que esperar a norma ser editada, e aí para que o prefeito possa decidir de que forma ele vai utilizar. Mas o prefeito já adiantou aqui à Rádio Clube 98 que pretende usar na Angra dos Reis para ligar o coração eucarístico, aquela região ali que atualmente é tumultuada pelo trânsito. Sim, tomara, né, que de fato isso aconteça, para que aquela região ali que sofre com o trânsito da rua São Geraldo realmente possa ser ligada. Ali são 3 trechos que estão faltando, trechos pequenos, né, para fazer uma ligação lá com o coração eucarístico, e também é muito importante se for utilizado dessa forma. Mas eu realmente tenho que dizer que quem tem que definir isso, verificando as regras de aplicação do recurso, é o prefeito. Paulo, com relação ainda a verbas de secretarias, eu participei recentemente de uma reunião com a equipe, inclusive o secretário Mauro Lima, da Secretaria de Obras Públicas, com a CUTMA, na Câmara Municipal, e com muitas reivindicações sendo feitas, inclusive o pessoal da zona rural também, e ele disse que final do ano significa final também de orçamento, ou seja, a Secretaria já conta com muito pouco dinheiro, muito pouca verba, e até porque perdeu em termos, entre aspas, 9 milhões e tanto, que foram retirados da Secretaria de Obras Públicas para outras secretarias. Isso pode realmente acontecer, é normal isso, e na medida que saiu da Secretaria de Obras Públicas, de repente é possível, na medida do necessário, de prioridade, tirar também de outra secretaria e trazer para de obras públicas, para esses problemas que precisam ser resolvidos ainda esse final de ano? Não, o que houve foi que a Secretaria da Agricultura, ela assumiu a parte rural de infraestrutura, e o orçamento tinha que ir para lá mesmo, né? Então houve só transferência de nomenclatura dentro do orçamento. O que ocorre é que quando você tem um ano, você aprova o orçamento, e no ano seguinte você tem um orçamento que ele sofre alterações. O orçamento é uma previsão de quanto você vai gastar no ano seguinte e quanto você vai arrecadar. Quando ocorre algum fato novo e que não está previsto, ele traz alguns arroxos nessa reta final. E eu vou te dar um exemplo do que aconteceu esse ano. Tinha previsão de entrar em vigor em janeiro do ano que vem um programa de computador muito grande chamado E-Social. Esse E-Social, ele teria que trazer todas as informações dos trabalhadores, férias, 13º, salário, tudo isso. E aí, era preciso que todos os funcionários estivessem, inclusive, com as férias em dia. Então nós tivemos lá grande quantidade de servidores que tiraram férias, né? E aí o que aconteceu? Isso acabou sobrecarregando o sistema de uma hora para outra. Mas agora o governo voltou atrás, né? Falou, não, nós vamos separar o E-Social em duas partes, uma do trabalhador, outra do empregador. E isso lá atrás refletiu no serviço, refletiu na forma de administrar o serviço.
Então nós tivemos esse problema e também conseguimos aí algumas economias, conseguimos arrecadar um pouco mais e acabou que o orçamento estrangulou. Então nós temos dificuldade de tirar de um local e passar para outro, porque a Câmara nos autoriza a gente remanejar. Me parece que esse ano é 20%, eu não sei se eu estou certo ou errado. Normalmente é 10 ou 20 que a gente pode transferir. E aí fica apertado para que no final do ano, mas isso é normal de todos os anos. Isso não tem nenhuma diferença não. Até porque precisa ser apertado para você acompanhar bem os gastos, acompanhar bem a arrecadação, para você não deixar a prefeitura endividar. Então esses apertos que os secretários passam, ele é necessário para que a gente realmente não deixe o município endividar. Agora, Paulo Mota, eu quero entrar agora numa discussão mais dentro do espectro político ideológico da nossa cidade, porque acho que até uma curiosidade dos nossos ouvintes, o senhor chegou também a fazer parte do governo do ex-prefeito Pedro Lucas, saiu enquanto o mandato ainda estava em andamento, e a grande dúvida que boa parte da população, até chegou a mim quando a gente anunciou que ia entrevistá-lo, era de que ficou a sensação de que o governo do Pedro Lucas tinha uma certa desorganização institucional. O senhor via dessa forma, e foi isso também que o obrigou, ou entre aspas, facilitou que o senhor deixasse essa parceria no antigo governo para apostar em uma nova? O que houve foi o seguinte: nós tínhamos uma coligação. Dentro dessa coligação eu assumi a Secretaria de Finanças e Orçamento por 1 ano e 4 meses. A situação lá não era diferente, a prefeitura tinha grande dificuldade, tinha salários atrasados, e aí nós conseguimos em 1 ano organizar a casa. Quando nós tivemos lá próximo da época do carnaval, do 2º ano de governo, ele decidiu fazer algumas aquisições, decidiu alterar a forma de escolher as pessoas para o governo. E eu sempre defendi que o governo tem que ter uma participação técnica muito grande. Hoje, para você ter ideia, nós temos uma grande participação dos servidores no secretariado, nos cargos de diretores e de gerentes. Isso faz com que a prefeitura só pague o complemento de salário do servidor, que já recebe, economiza e dá um viés técnico para o governo. Então você tem a parte política e tem a parte técnica, e isso precisa ficar bem dividido. Como isso não estava acontecendo e a gente notava que começava a ter dificuldade para fazer o controle das contas, né? E eu sou muito rígido com o recurso do município, né? Eu gosto que a receita e a despesa andem junto, eu gosto de acompanhar, e quando extrapola eu realmente chamo a atenção. E aí eu comecei a ter essa dificuldade. Eu não tinha essa dificuldade só com o prefeito, eu tinha com alguns secretários também. E aí eu falei, olha, se não for para a gente ter uma austeridade fiscal, ter uma responsabilidade fiscal, eu não permaneço no governo. E isso acabou não acontecendo, houve um prazo para que essas coisas se adequassem, não havendo o prazo, né? E naquele momento também eu tinha dito que só a Secretaria de Finanças e Orçamento deixaria de ser 6 para passar 8. Eu não posso ter só a minha secretaria fazendo 8 horas, porque eu não vou dar conta de coordenar meus servidores. Então eu não posso aceitar essa condição. Aí depois ele realmente voltou atrás, e depois mais na frente ele não teve a ver o assunto, isso foi lá atrás, mas acabou que a gente teve uma dificuldade ali de relacionamento, e a minha pasta era uma pasta que era responsável pelo controle fiscal do município. Então, para o senhor havia, de fato, esse certo desleixo institucional, e isso, então, contribuiu para que o senhor deixasse? É isso que o senhor está dizendo? Não, eu não acho que é desleixo, não. O Pedro, eu tenho o Pedro como um prefeito honesto, trabalhador e tudo. A dificuldade que eu tinha era de entender, principalmente naquele momento, nós tínhamos conseguido um remanejamento na escala de pagamento do Fundo de Participação do município, e ao longo de 4 anos a gente teria um excesso de arrecadação de 40 milhões de reais. O que eu disse para ele? Nós vamos vir num período aí que a Previdência vai subir muito, e hoje ela é muito alta. O gasto com a Previdência do município é muito alto, e a gente precisa de ter economia para a gente conseguir bancar isso, para não endividar o município. Então, a gente precisa de fazer alguns controles, né? E aí ele não entendeu isso, mas não por má fé, não por má vontade, não por isso, talvez por desconhecimento. E aí, como não houve um entendimento entre o que eu tinha de proposição para a área financeira da prefeitura e aquilo que eu se propunha fazer, nós tivemos um desentendimento de ideias econômicas, e eu afastei do governo. Eu só quero lembrar aos companheiros e aos nossos ouvintes que o Paulo trouxe aqui um verdadeiro dossiê da área da saúde. Então nós vamos explorar nesse assunto, que é realmente palpitante,
daqui a pouco. Bom, nós vamos falar sim sobre saúde também, mas são assuntos, né? Esses outros assuntos são assuntos interessantes também que o ouvinte quer saber, né? São 8h22, eu tenho que ir pro intervalo, na volta vamos começar com saúde. Quer deixar a pergunta no ar já, hein, Zé? Sim. Vamos lá. Como é que está a situação hoje do São Lucas em relação à administração municipal? Afinal, vai haver um entendimento e a administração vai trabalhar com São Lucas ou isso não é possível? Intervalo, já o Paulo Mota responde aqui no Debate 98. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Você sabia que o Unipan é a instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país? Já é muito, né? Mas não paramos por aí. Fomos reconhecidos pelo MEC com a nota 5, nota máxima em qualidade. Um conceito que só quem oferece a melhor educação, a melhor estrutura e uma gestão eficiente e moderna poderia obter. Esse é o Unipan, o melhor que podemos ser para você se orgulhar de seu diploma. Unipan, nota 5. Nota máxima pra você. Nossa satisfação. Tá barato demais. Banana marmelo, batata doce, berinjela, cenoura, pepinos caipira e japonês, 97 centavos. Abobrinha manga tome mamão formosa, 1,79. Serrana latão, 1,99. Carne moída Frigoleste, 9,98 quilo. Pernil sem osso congelado, 10,98 o quilo. Laranja pera 20 quilos, 22,98. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. No HNSF, nunca paramos de inovar. Para levar até você o melhor atendimento em saúde. Com a nova estrutura, mais dinâmica e moderna, estamos preparados para atender ainda mais pacientes, com a competência e atitude acolhedora que são a nossa marca. E os investimentos continuam. Novos equipamentos de diagnóstico por imagem acabam de chegar. Tudo para proporcionar a você um atendimento de primeira qualidade sempre. HNSF. Apaixonados pela vida. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Aqui no Debate 98, Momento Unipan. Vamos novamente lembrar que as inscrições para o vestibular agendado do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, estão abertas. O vestibular agendado é a última oportunidade para você ingressar em um dos cursos de graduação presencial oferecidos pela instituição em 2020. Para participar, o candidato deve se inscrever no site vestibular.unipan.edu.br e agendar um horário para realizar a sua prova. A taxa é de inscrição de apenas R$50. Confira também no site valores de cada curso e informações sobre bolsas e financiamentos. Para mais informações, você pode também acessar pelo telefone 0800 940 4006. E o detalhe também do lançamento do livro, tá vindo aí exatamente nessa próxima sexta-feira, dia 6, lançamento no bloco N às 19 horas do livro Astronomia, uma breve história, do professor Luiz André Lima e também do professor Gilberto de Melo Dumont. Aliás, o Gilberto de Melo Dumont é exatamente o presidente da Associação Patense para Estudo e Pesquisa em Astronomia, APEPA. São informações do Centro Universitário de Patos de Minas. Unipan, educação que transforma. São 8h26. Vamos saber do Matheus Alves, como é que tá a participação aqui no nosso Debate 98. O povo fala aqui, né, Matheus? E tem vez, vamos lá? Mesmo, tem voz e tem vez. Olha só, eu quero começar pela participação do Shell, que ligou via telefone, Shell Doriado, e ele tá um pouco revoltado, não tem recursos para a área rural. A prefeitura está isolando ela, ou seja, está isolando a área rural? É uma pergunta que ele faz para o prefeito, para o vice-prefeito. O Marcos Vinícius, bom dia. Queria saber sobre o pagamento do povo do barracão da prefeitura, servidores. O Sérgio, bom dia. Ouvindo como sempre a 98. E o quebra-molas da Fátima Porto, perto do Posto Canadá, já tem um semáforo, não tem por que ter aquele quebra-mola lá.
E aí o Célio participa também com relação àquela questão do racionamento de água nos presídios, o Milton também é a mesma coisa, a Lúcia segue nesse mesmo sentido, e a Aparecida Bernardes fala com relação ao CEP do bairro Jardim Europa. Bom dia, pessoal aí da Rádio Clube. Bom dia, vice-prefeito Paulo Mota. Eu moro aqui no bairro Jardim Europa. Eu gostaria de perguntar aí ao vice-prefeito que a gente conseguiu agora ter aqui no nosso bairro, né, o CEP na nossa rua aqui. Mas o CEP não é aceito. A gente vai fazer compras pela internet, digita o CEP e eles não aceitam o CEP, né? Eu gostaria de perguntar para ele o que está acontecendo, por que isso acontece, quando isso vai ficar regularizado, né? Obrigada, bom dia a todos. É a pergunta da Aparecida Bernardes. E o Fernando Diniz, bom dia, um abraço ao meu amigo Paulo Mota. Gostaria de saber se tem algum projeto para a Avenida JK, semáforos, faixas de pedestres, etc. E hoje, indo nesse sentido, que a Avenida JK, região sul da cidade, eu pego o coletivo do Ipanema para cá e o povo hoje me abordou no coletivo e falou: pergunta o vice-prefeito, porque a Minas Mais leva os bagaços de milho ali pro fundo do bairro Ipanema. E de uns tempos para cá, deu um enxame de muriçoca, os moradores lá estão reclamando, disseram que pede um apoio da imprensa, mas não tem um apoio da imprensa. Agora na Rádio Clube vocês têm um apoio da imprensa, a pergunta está sendo feita ao prefeito: como a prefeitura pode lidar com a situação do enxame de muriçoca no Ipanema, lá na região do Ipanema 2? Os moradores estão bem irritados. O Bruno participando também. Bom dia, aqui é o Bruno. Eu gostaria de saber se não é errado o município pagar transporte público para aluno de escola estadual e escola particular. É com relação ao Vale Transporte para os alunos, né? O benefício do Vale Transporte para os alunos do ensino público. Vamos deixar para daqui a pouco, senão não vai dar tempo, né? Porque ele tem que... Paulo, você ouviu aí, são várias as perguntas, os questionamentos. A população participa quando você abre, né, um espaço como esse debate aqui, como é um debate. Então vamos começar aqui pelo Shell do Oriado. O Shell, um questionamento dele, né, dizendo que a prefeitura abandonou a área rural. É isso mesmo? Não, eu até quero cumprimentar o Shell aqui. Eu converso com o Shell sempre no telefone, e quando eu não consigo atender eu ligo para ele de volta. O Shell é um batalhador lá da zona rural, principalmente da região do Oriado, Pindaíbas, Major Porto, nos ajuda com a manutenção de antenas lá, faz o trabalho. Mas eu quero dizer o seguinte, de fato, no final do ano passado, nós tivemos aí dificuldade, as máquinas chegaram, o tempo já estava passando, né? Nós tivemos o problema com as férias dos patrulheiros, essa coisa toda, mas a vontade é de resolver. E a dificuldade hoje de arrumar cascalho é muito grande. E você só fazer o patrulhamento, ele não resolve por si só. Então é preciso colocar o cascalho, é preciso que a estrada seja realmente arrumada com qualidade. Então não existe isso. O que existe é uma malha de estradas vicinais que precisam ser realmente organizadas, arrumadas. Nós acreditamos que o ano que vem, a gente começando mais cedo com máquinas novas, agora já estão aí trabalhando, né? E com as férias dos patrulheiros, dos maquinistas, motoristas em dia, isso vai ficar mais fácil. Você vai responder daqui a pouco mais 2 questionamentos da Maria Aparecida com relação ao CEP. E também a questão da Minas Mais. Ficou a pergunta do Zé também. A do Zé nós já vamos emendar com ela, porque é mais ampla, né, Zé? Mais discussão. Nós vamos aí para informações. Camila Gonçalves está chegando ali, vamos lá. Destaques do Clube Notícia. Você confere agora os destaques do dia. Menor e rapaz de 19 anos são presos suspeitos de furto. Motorista perde controle e bate carro em eucaliptos na MGC 354 em Presidente Olegário. Veículo furtado é encontrado queimado na zona rural de Patos de Minas. Bandidos assaltam a agência do Correio em Matutina e PM pede ajuda para localizar autores. Balaio de Arte e Cultura comemora 10 anos e homenageia Minas Gerais. Bandidos invadem e furtam escola de Presidente Olegário. Eles levaram 4 televisores. Essas e outras você confere no Clube Notícia. Daqui a pouquinho eu volto com os destaques do radar. Obrigado, Camila. Ô, Paulo, vamos lá então. A questão do CEP da Aparecida, a pergunta. Olha, a questão da Aparecida lá, ela tem razão, ela está coberta de razão de reclamar, mas o CEP, quem decide, ele é o Correio, né, que é vinculado ao governo federal. Então a gente cobra,
mas quando o Correio coloca, né? Ele tem e isso precisa de... Deve ter um prazo para isso? Não, ele vai administrar vários bancos de dados. Sim. Então, quando você acessa um banco de dados que ainda não está atualizado com aquele CEP, ele vai dizer que ele não existe. Então, vai demorar um certo tempo para eles conseguir. Mas é bom porque nem CEP tinha. E tem bairro que ainda nem CEP tem. Né? Aí então, tem que esperar atualizar, então, para poder entrar no funcionamento normal. Isso. Bom, Minas Mais. Olha, muitas reclamações naquela região ali, com relação a Muriçoca, Mau Cheiro, enfim. Olha, ali é uma região que tem muita galeria, né? Uma região que tem muita rede de esgoto e onde tem isso, a Muriçoca encontra o local próprio para ela ficar descansando ali. E aí ela vai perturbar os moradores mesmo. Então a questão da Muriçoca está diretamente ligada ao local onde ela possa ficar, né? E eu não acredito que o problema seja só com a Minas Mais. Eu não sei o problema da Minas Mais, a não ser que algumas coisas são jogadas na rua, lá do lado de fora, e a gente tem cobrado uma solução para isso, mas eu realmente sei que lá tem muito caminhão descarregando, tem muita coisa que acaba ficando jogada na rua. Deve ter os tanques de decantação também, né? Não, lá a Minas Mais tem toda uma estrutura ali que ela joga, que ela movimenta muito produto, mas ali sempre teve aquele problema, né? É uma área que, como eu disse, tem muita tubulação e o ambiente ali é próprio para isso. Mas eu prometo para ela que eu vou organizar e depois, se ela quiser me cobrar pessoalmente, eu me comprometo a ver se tem alguma coisa que não esteja, alguma medida fora do padrão, que não esteja sendo cumprida. E aí a gente negocia com a Minas Mais. Vamos lá. Mais sensível. Saúde, Zé Afonso, agora fica à vontade. Vamos lá. Vamos começar pelo São Lucas. Nós já temos hoje uma ligação com Uberaba, tem a possibilidade de Paracatu, né? Tem uma ligação atual com São Sebastião do Paraíso, olha que distância. Mas vamos lá. São Lucas, tem jeito de haver um entendimento com a prefeitura? Você me permite fazer aqui uma síntese para explicar o que é o São Lucas hoje? O Hospital São Lucas, até para as pessoas entenderem por que eu tenho essas informações, o prefeito me nomeou por decreto quando a ProSaúde assumiu a 13ª administração de São Lucas. Então, o prefeito me nomeou para fazer esse acompanhamento junto com a secretária de saúde. Então, hoje eu sou um braço direito da secretária, não para assuntos do dia a dia, mas para assuntos específicos de UPA. Eu estive na UPA ontem à tarde, estive no Hospital Regional, não entrei lá dentro, mas eu estive lá, estive na porta e fui no escritório. E no Hospital São Lucas. Então não é uma coisa não funciona separada da outra, eles estão interligados. E o Hospital São Lucas, ele continua tendo um contrato com a FUNAM, né? Quem toca o Hospital São Lucas é a FUNAM, com a administração do Sérgio Piau, tá? Então essa é que é a realidade. Então existe uma disputa judicial entre os dois. E a FUNAM é antiga quando assumiu aqui aquele senhor de Montes Claros. Sim, o contrato continua com ele, né? Só que quem administra é o Sérgio Piau. São várias medidas que o Dr. Marcos Caminhas, que é o juiz do caso, e que tem sido um juiz que tem sido muito sensível e tem realmente administrado o processo de forma a não prejudicar a população. Então eu quero aqui aproveitar para fazer uma homenagem aí ao Dr. Marcos Caminhas Faciani, que tem sido um juiz que tem ajudado muito a saúde de Patos de Minas, junto com o Dr. Taufik. Então, para que as pessoas entendam, essa é a situação. A prefeitura, o que ela faz? Ela acompanha o Hospital São Lucas. Nós conseguimos liberar um recurso extra aí de 351 mil e alguma coisa para a hemodiálise, né, para que ela ficasse estocada durante muito tempo, porque o paciente da hemodiálise precisa de um atendimento diferenciado. A hemodiálise tem funcionado bem. Aliás, tem muitas coisas que funcionam bem lá no São Lucas, né? A obstetrícia, que é a parte de parto, de UTI neonatal, que funciona muito bem, né? Então, até depois eu quero fazer um pedido para uma criança que está lá. E a gente precisa entender que há coisas boas acontecendo ali. Os pagamentos dos funcionários estão em dia, dos médicos estão em dia dessa nova administração. Eles questionam dívidas anteriores da época da FUNAM, e a gente tem negociado isso dia a dia. Então essa que é a situação do Hospital São Lucas. Municipalização não é possível. Deixa eu só fazer um adendo aqui.
Porque o Zé Afonso falou Uberaba, patrocínio, etc. Tal, o ouvinte não entendeu o que quer dizer isso. Você falou aí, mas aí quem está do outro lado não sabe. Eu queria que você explicasse o que quer dizer essa ligação aí, né? Uberaba, Uberlândia, patrocínio, o que. Tá. Vamos lá. Nós temos várias especialidades aqui. Então, o Hospital São Lucas, ele atende o Centro Oncológico AZ, né? E as cirurgias são feitas no Hospital São Lucas, as internações são feitas no Hospital São Lucas, eles são ligados por dentro. E hoje, as cirurgias de câncer, para o cidadão de casa entender direitinho, que são as oncológicas, elas não estão sendo feitas, porque o Hospital São Lucas alega que elas não estão dando lucro. Então, como isso não está acontecendo, as cirurgias estão paradas. Até a Clube fez uma matéria sobre esse caso, né? E isso pode ir para Uberaba, Hospital Hélio Angotti. Mas diz que falta só o hospital autorizar. Isso. Vai. Já foi feita uma visita técnica, mas aí tem que saber se o hospital tem capacidade para receber esses pacientes. O que vai ser muito ruim, porque imagina você que tem um paciente aqui, nós já atendemos 33 municípios, depois eu quero falar o nome dos municípios aqui, todo mundo fala 33, mas não fala quais, eu quero falar. Nós temos município a 493 quilômetros de Patos. Se a pessoa vem para cá, ela vai passar para Uberaba, dá quase 300 aqui em Uberaba. Então ela vai andar 700 e tantos quilômetros para receber um tratamento de câncer, que é um tratamento difícil. De onde que é esse 493? Ele é lá de Uruana de Minas. Uruana de Minas. Mais longe que daqui a BH. Nossa Senhora da Bahia. Aí nós estamos virando mãe de todos, então, né? Não, nós somos. Estado de Minas Gerais, né? Nós somos realmente mãe de todos. O Uruana é 404 quilômetros. Vou pedir para o senhor falar mais perto do microfone. 404. Para o nosso ouvinte entender melhor. Mas nós temos Formoso, que está a 581 quilômetros de Patos. Atendido aqui, na alta complexidade. Então, veja bem, esse paciente já tem que chegar até aqui, depois ele tem que ir para Uberaba. A nossa clientela de saúde, ela está mais a noroeste, né? Se ele tiver aí lá para o sul, a distância vai ficar muito maior. Então nós não queremos que isso aconteça. Então nós pedimos ao Sérgio Piau, ao Alami, né, ao Ministério Público, que nos ajude que isso não ocorra. Isso é muito ruim. O paciente sofre muito com isso. E a gente vai perder um serviço que hoje está em Patos. Com relação a Paracatu, Paracatu hoje está montando um serviço de hemodinâmica, que é o serviço de coração. Que era atendido anteriormente Veracruz, aqui em Patos pelo Veracruz. Isso, aí o Veracruz. E lá é na universidade. Na Universidade de Atenas. E aí o Veracruz não quis mais atender. O São Lucas montou o serviço, né? Lá tem uma estrutura pronta para funcionar, mas não tem as máquinas. E aí também não disseram que dia que vão colocar isso funcionar. Como não colocou o dia que funcionar, né, os órgãos estão discutindo lá com a Universidade de Atenas quando que eles poderiam colocar isso funcionar. Então, essa que é a discussão. Mas também depende de colocar o serviço em funcionamento, depende de aprovar. Nada tem sido feito em menos de um ano e meio. E eu fui a Uberlândia visitar o Hospital Municipal de lá, que foi recém-inaugurado, né? E lá também é a mesma situação. Para se ter um serviço credenciado é um ano e meio. Então, isso não vai ser rápido com o serviço de hemodinâmica, e hoje nós dependemos de São Sebastião do Paraíso, lá no sul de Minas, para fazer cateterismo, para fazer angioplastia, para fazer tratamento do coração. Então, essa é uma situação que a gente precisa correr para resolver. O transporte paciente para lá é por conta da prefeitura? Ele vai de ambulância. Mesmo que ele venha de outro município? Aí é a ambulância daquele município que faz a transferência dele para lá? Olha, se ele vier para cá e precisar ser estabilizado aqui no Hospital São Lucas, no Regional ou na UPA, aí parte a ambulância daqui. Se conseguir através do SUS Fácil, aí depois se vocês quiserem eu explico o que é o SUS Fácil, ele vai direto de ambulância para São Sebastião do Paraíso. Então depende da situação, de como o paciente foi atendido.
Só para registrar aqui, o vereador Bras Paulo até está ouvindo o nosso programa e ele direciona uma pergunta ao senhor. Ele diz o seguinte: olha, pergunta se o Paulo vai falar para os nossos ouvintes a respeito dessa, entre aspas, essa perca de importância de Patos de Minas com relação à saúde, porque eu acho que até entendi o que ele quis dizer na mensagem pelo seguinte: a gente passou a abraçar todo mundo, mas ficamos abandonados, né? Tá faltando recurso do governo do estado, faltando outros incentivos. Como é que a gente trabalha para tentar melhorar essa situação? Tá faltando mais peso do estado, porque municípios me desculpem, a 500 quilômetros de Patos não era para ser responsabilidade nossa, né, Paulo? E o Cisalp vai resolver essa situação? Bom, é o seguinte: o Cisalp ele vai entrar nas cirurgias eletivas. Hoje nós temos uma fila aí de cirurgias de vesícula, de hérnia, que tem um atraso de 2 anos. Mas essa é uma realidade do Brasil inteiro. Mas hoje nós temos algo pior. Nós temos em casa em torno de 92 pacientes quebrados, sem estar com o braço engessado, com a perna engessada, fêmur, bacia. Nós temos mais de 100 pacientes sem atendimento no câncer. Nós temos mais de 20 pacientes infartados esperando vaga em São Sebastião do Paraíso. Então a nossa situação ela não é uma situação fácil. Ela é muito diferente do restante do Brasil? Não é. Mas a nossa situação aqui é que a gente tem uma dificuldade, porque nós acabamos ao longo dos anos, construindo um hospital que seja público. Nós temos o hospital regional, que era do estado, e a gente acostumou com o hospital regional, só que a população cresceu, os municípios cresceram, e dizer aí que nós não podemos ficar responsável pelos demais municípios, nós podemos, até porque esses municípios têm uma programação pactuada e o recurso de saúde desses municípios é dividido com Patos. Então o que nós precisamos aqui é organizar o sistema e atendê-los. É a nossa vontade. Nós temos um grupo aí que discute saúde, de pessoas particulares, né? Pessoas que têm interesse na saúde, e que a gente fortaleça Unai, que já tem uma estrutura boa, Paracatu, João Pinheiro e São Gotardo, para que a gente possa entender e depois prestar assistência aos municípios para que eles fortaleçam os seus hospitais municipais. Então, o vereador Bras Paulo tem toda a razão. Nós não podemos deixar de ter essa referência regional. Nós somos macro em saúde, né? Nós temos aqui a média e alta complexidade, que é a obrigação da nossa macro de saúde, e a gente não pode perder, Patos não pode deixar de ser o polo regional, até porque nós perdemos importância política, perdemos importância em arrecadação. Você perde até o próprio comércio de uma maneira geral, né? Tudo hotéis, perde. uma rede ampla. E o que mais me preocupa, quanto mais você perde aqui, mais as pessoas têm que viajar doentes. É verdade. E o que está sendo feito em termos de deputados, por exemplo? Nós temos aqui o deputado Dr. Eli, que é o representante do povo de Patos, e é da área da saúde. O que ele tem feito? Porque eu acho que numa hora dessas é que precisa de um representante para poder fortalecer e fazer parte desse grupo que você falou aí. Ele faz parte desse grupo que está trabalhando nesse sentido, não? Não, nós não tivemos uma conversa direta com ele, até porque ele gosta muito de atender em separado, né? E o que nós precisamos aqui hoje é de resolver o problema em atacado mesmo. Sim. Então, nós precisamos de buscar uma solução para o problema. E essa solução para o problema é fazer com que os 33 prefeitos se encontrem. Eles precisam conversar. Mas o secretário de saúde já está conversando. Não, tem que ser o prefeito. Tem que ser os promotores dessas cidades, dessas comarcas. Eles precisam conversar. E nenhuma solução aqui vai ser resolvida se não houver envolvimento dos prefeitos, de todos os prefeitos, de todos os promotores e também da Justiça, inclusive da Justiça do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho. Fala aí, o doutor Sérgio Piau está na linha, ele quer dar uma consideração diante da fala do vice-prefeito. Pode fazer. Vamos lá. Ele está na linha já. Vamos lá. A todos os ouvintes. Bom dia. Bom dia, companheiro. Tudo bem. Bom dia, André. Todo mundo, Paulo. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Eu queria só acrescentar que nesse período que eu retornei ao hospital, à gestão do hospital, eu fiquei perplexo e encantado com o profissionalismo do Paulo Mota. Ele teve um hospital, ele fez várias reuniões conosco lá, tentando buscar um posicionamento, uma resolução. E aos ouvintes, se deixasse Paulo Mota resolver, se deixasse ele dar a canetada, ponto de vista meu,
Sérgio Piau já tinha resolvido por inteiro o problema da saúde. O problema é que ele não está na mão dele sozinho. Ele é vice-prefeito, ele não é o prefeito. Então ele é muito teórico, sabe as coisas, sabe o que está acontecendo, sabe como arrumar, mas não tem como ele fazer. Não obstante ter feito reuniões na Câmara dos Vereadores, com o Conselho Municipal de Saúde, com o doutor Rodrigo Taufik, promotor de saúde, mas ele não pode resolver e não vai resolver. Então é muito bonito, Paulo, mas não vai resolver, não tem solução. A não ser que faça um hospital municipal para Patos, igual já foi proposto. Eu acho que isso é muito viável para a população, vai resolver o problema. Nós temos o hospital municipal hoje, que é o São Lucas, mas por ele ser meu, pessoa particular, prefeito e não sei mais quem, não ajudam. Então não tem como resolver. Olha para vocês verem o Paulo falando aí que vai gastar 1 ano e meio para resolver, para credenciar o serviço de hemodinâmica em Paracatu. Meu pai morreu há 23 anos e meu irmão e eu, nós buscamos um grupo da Beneficência Portuguesa, um hospital nacionalmente conhecido, e trouxemos um corpo clínico e montamos um serviço de coração há 23 anos atrás. E por política, absolutamente política, e eu não tenho medo de falar isso, nós perdemos o credenciamento para outro hospital que, se SUS fosse bom, estaria até hoje. Parou. E quantas pessoas morreram de lá aqui por falta desse serviço aqui em Patos já credenciado? Então, meus amigos, não adianta, só a boa vontade do Paulo, sozinho, do promotor que também tem ajudado, não vai resolver nunca não. Então eu fico muito triste o seguinte, sabe? Estou encerrando esse negócio de saúde porque, não obstante a gente achar pessoas dinâmicas e com o intuito de ajudar, não ajuda, não resolve, Patos não resolve. Ô, Sérgio. O Paulo, eu não concordo quando ele fala que é igual nas outras cidades, não. Você liga em Paradinas, Itaúna, Bom Despacho, Araguari, Tuiutá, tudo a prefeitura ajuda. Patos não ajuda. Ô Sérgio, eu quero agradecer a sua participação, nós vamos marcar um dia pra gente debater com você aqui no programa, tá certo? Eu agradeço a sua participação e a sua colocação, tá bom? Nosso tempo já está esgotado, infelizmente, e a gente vai marcar com você pra gente debater aqui sobre essas questões. Eu agradeço a sua participação de coração. Eu tô só falando que se tivesse deixado só o Paulo resolver, já teria resolvido. Muito boa a sua participação, eu agradeço. Grande abraço pra você, nós vamos marcar com você pra gente debater aqui também, tá bom? Falar sobre o assunto. Grande abraço, amigo. 8h49 é uma participação de quem está lá no problema, no coração do problema, e eu conheço essa história aí de credenciamento, enfim, ele falou aí questão do SUS, se fosse bom, estava todo mundo atendendo. Realmente é uma situação complicada, né, Paulo? Olha, eu tenho feito uma negociação diária com o doutor Sérgio Piau. Eu tenho muita vontade de ver as coisas funcionando, só que não adianta só a gente querer. O hospital precisa de investimentos, ele precisa mostrar, né, que tem boa vontade de atender nos demais. E aqui eu não posso deixar de dizer que a hemodiálise hoje funciona bem, que a obstetrícia funciona bem. Você falou no início, né? Inclusive, né? E até nós são 8h48, né? Eu não posso deixar de pedir aqui uma ajuda. Nós temos lá no hospital uma criança que eu vou chamar ele de Johnny. Ele nasceu no Hospital São Lucas há 2 anos, né? As pessoas falam que lá no São Lucas todo mundo morre lá, né? Eu vou dar um exemplo aqui para dizer que o Hospital São Lucas não está à deriva, não está fora do controle da prefeitura. Tanto que o Johnny nasceu lá, a mãe dele é de uma região distante, que tem problemas, outros problemas que eu não quero mencionar aqui, é pobre, e o Johnny está lá há 2 anos, falta fazer uma cirurgia e falta pessoas que o ajudem, e aí que daí ele um calor de família. Olha, ele nasceu no hospital há 2 anos, está internado lá na UTI até hoje, né? E ele precisa de pessoas que o ajudem. Então você que está em casa aí, que tem um grupo de mães, um grupo de ajuda, de pessoas que possam dar tirar o Johnny do hospital, sabe? Uma criança de 2 anos ficar no hospital esse tempo todo é muito sofrimento para ele. Ele é uma criança linda, né? Eu não vou divulgar a foto dele, até em respeito à família, não vou dizer o nome dele aqui, mas quem quiser depois entrar em contato comigo, eu estou disposto a mobilizar
né, aquilo que for necessário de documentação. Eu tenho certeza que o doutor Rodrigo Taufik fará contato com o promotor da cidade para que as pessoas possam ajudar sem ter problema. Mas eu gostaria muito que principalmente as mães ajudassem o Johnny. Bom, eu tenho que ir para o intervalo, 8h51. O Paulo fica até emocionado quando fala desse assunto, né? Desse garoto. Eu tenho que ir para o intervalo, já nós vamos falar ainda de saúde, né, Zé? Não vai dar tempo, tem que marcar um outro programa para a gente falar mais de saúde aqui. O Paulo, nós temos que explorar ele muito nessa área, porque ele realmente tem se debruçado sobre o problema e tem avançado muito. E o Sérgio foi muito feliz aí na colocação. O Paulo realmente tem trabalhado muito e a participação dele tem sido muito importante. Bom, deixa a sua pergunta aqui com relação à expansão do perímetro urbano. Não, beleza. A gente quer saber, o Paulo Mota, já mudando um pouco do assunto, como é que a Prefeitura de Patos de Minas tem lidado com essa dificuldade da expansão do perímetro urbano? A Justiça agora disse que não podia se expandir para além da ponte do Rio Paranaíba. Na verdade, o município já está lá, né? Mas agora a gente não pode simplesmente deixar essas pessoas na marginalidade. Quais são os planos que a Prefeitura tem, a administração tem para resolver aquele impasse e não deixar aquelas pessoas abandonadas? Vamos para o intervalo, já ele responde. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Finanças e investimentos com Fulgêncio Bom Tempo. É fato que existe um grande número de pessoas endividadas no Brasil. Porém, o que muitas vezes é negligenciado é que o motivo da dívida, muitas vezes, é pela busca de aprovação social, status. Você sabe o que é status? Status é comprar algo que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar alguém que você nem gosta, ao tentar ser uma pessoa que você não é. Ao consumir qualquer coisa, pense se essa é a melhor decisão para você, ou se está tomando essa decisão com base no que os outros vão pensar. É comum comprarmos algo que está além da nossa necessidade simplesmente porque outras pessoas estão fazendo o mesmo. E quando você faz isso, a tendência é de assumir uma conta maior do que você é capaz de administrar, podendo lhe causar sérios problemas financeiros. Isso vale tanto na hora de escolher aonde você vai sair na sexta-noite, até qual carro você vai comprar. Valorize o seu dinheiro e vamos prosperar. A qualquer momento tem mais. Finanças e investimentos com o coach Fulgêncio Bom Tempo. Envie sua dúvida pelo Instagram, @Fulgêncio Bom Tempo. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Atenção, ei, você que está precisando de cuidar da sua saúde, a hora é agora. Nesta semana, Luiz Henrique Medicina Natural está com consulta grátis para as primeiras 20 pessoas que ligarem. A consulta é grátis, é isso mesmo, ligue já. Tratamento para depressão, ansiedade, pânico, dor de cabeça, coluna, dores em geral, labirintite, diabetes, obesidade e muito mais. Ligue a gente, o horário é só ligar 3061-2718, repetindo 3061-2718. 8h54, a última participação, Matheus Alves. Só uma, hein? É só uma mesmo, o ouvinte ligou aqui na Rádio Clube agora, no telefone fixo, não pediu para não se identificar e é uma denúncia que ele faz e pede a ajuda do vice-prefeito. No Ceasa tem um problema que acontece há vários anos. Muitos compradores entram primeiro que os outros e não é por conta de fila, não. Poderia ser igual para todo mundo. Quero uma medida da prefeitura e peço ajuda ao vice-prefeito. Lembrando que o ouvinte pediu o nome, ele falou não quero me identificar, medo de retaliação. Acontece isso lá? Olha, não é do meu conhecimento que isso aconteça. O Ceasa é uma panela de pressão, né? Então, eu vou verificar com a secretária de Agricultura, que é a Ludmila, que é responsável pelo Ceasa, e vou me informar, né? E depois, se ele quiser, você passa pra gente, em contato comigo e eu respondo. Bom, vamos falar. Eu acredito que não. Expansão, vamos lá rapidinho. Para a expansão do perímetro urbano, o que a prefeitura tem feito para tentar resolver a situação, já que foi judicializada, infelizmente, como muitas coisas na cidade, né? A prefeitura hoje já tem uma dificuldade muito grande, o prefeito tem essa dificuldade, porque a situação lá do outro lado do rio, ela está judicializada. Então, isso significa que o prefeito, ao tomar uma medida, ele pode ser penalizado por isso. Mas a cidade já está do outro lado do rio, né? Nós já temos lá do outro lado o Distrito Industrial, nós já temos de lá o Pôr do Sol, Rações Patense, vários chacreamentos, e essas pessoas não têm culpa do que
está acontecendo. Então eu acho que é preciso regularizar a situação seguindo a lei, fazendo as licenças ambientais, os loteamentos. Quem tem intenção de construir a ponte precisa de fazer um projeto que seja possível de construir. Não se pode fazer ali uma ponte só sobre o rio. A ponte tem que recuar tanto lá no fundo do Copacabana quanto aqui no final da rua Joaquim Fubá. Ele precisa ser feito uma espécie de viaduto, porque ali é uma área onde o rio alaga, né? Às vezes eles querem fazer no meio das casas das pessoas ali do final do Joaquim Fubá para aproveitar o barranco do rio. Seria mais econômico, mas as famílias que estão ali, elas precisam receber uma casa para elas morarem. Eles querem dar lote. Tem uma proposta de dar um lote, não foi casa. Então essas coisas são várias propostas. Estou só dizendo que é o seguinte. Está tendo uma negociação, na verdade. Essa negociação, os loteadores que estão lá do outro lado precisam sentar na mesa e dizer, olha, nós vamos fazer um projeto aqui que seja possível e que principalmente o povo pobre daquela região da Joaquim Fubá não seja prejudicado. Eu sou favorável que se resolva o problema. Eu acho que tem que ser resolvido lá na Baixadinha, na Vila São João. A cidade já está lá. O que precisa hoje é regularizar a situação. E quem está fazendo isso por parte da prefeitura? Olha, a prefeitura aguarda a decisão da justiça, porque a prefeitura nesse momento ela está impedida de agir. Então eu acredito que se o prefeito tentar fazer, ele vai ser penalizado depois. Então eu acho que tem que ser, se quiserem uma situação negociada, tem que negociar dentro do projeto e cumprir realmente todas as questões ambientais e legais para que aquilo seja resolvido. E aí as pessoas que estão ali envolvidas e que não tem a ver com alguns empreendimentos ali, não fiquem pagando pelos outros. E está havendo essa conversa entre os empresários e a prefeitura? Não, eles conversam muito, mas hoje há um acirramento entre os dois lados, né? E isso tem feito com que as coisas fiquem paradas. Inclusive a Câmara tem até um outro posicionamento, né, Zé Afonso? Sim. Alguns vereadores ali têm um posicionamento da expansão o mais rápido possível. A Câmara já deu a posição dela, né, Paulo? Sim, eu acho que esse posicionamento da Câmara é o projeto que atende bem a população, né? Mas a gente também tem que entender que nós não podemos apertar o prefeito, né? O prefeito está lá com problemas em todas as áreas, educação, saúde, infraestrutura, e ele precisa tomar decisões que ele não possa ser prejudicado depois. Então ele realmente precisa de atender o Ministério Público, né? Hoje o Ministério Público é muito importante para a administração de qualquer cidade. A gente tem que ouvir o Ministério Público, tem que aguardar a decisão judicial e cumprir a decisão judicial. Se o juiz determina, nós somos obrigados a cumprir. Obrigado, Paulo. Nosso tempo não dá mais para responder nenhuma pergunta. Obrigado, Fausto, olha só. Flávio Souza, lembrei do Fausto Mundim, né? Rapaz, grande Fausto Mundim. Fausto é meu amigo. Obrigado, Flávio. Obrigado, Zé Afonso, Matheus Alves. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Eu gostaria muito que a gente tivesse a opção de discutir. Nós temos propostas para a saúde, para só resolver o problema da saúde. Se quiserem me convidar para vir aqui, eu faço. Nós vamos convidar, sim. Hoje o tempo foi pouco, né? Foi 1 hora de programa, mas o tempo foi pouco. Mas eu quero apresentar as propostas para a solução desses problemas que nós apresentamos. O dia que vocês quiserem, eu estou aqui para não vir aqui e só dar notícia. Eu quero dar notícia e quero apresentar o problema e quero apresentar a solução também. Beleza, obrigado. Valeu, Paulo. Tá convidado. 8h59, estamos fechando o debate 98. Tá vindo aí Otaviano Marques, Rádio Ajuda, na sequência o radar. Amanhã eu volto às 5 e às 8 tem o debate 98. Bom dia. Bom dia. O diálogo se faz necessário, a informação é poderosa. Debate 98, volta amanhã. Tá barato demais. Banana marmelo, batata doce, berinjela, cenoura, pepinos caipira e japonês, 97 centavos. Abobrinha, manga, tome, mamão formosa, 1,79. Serrana latão, 1,99. Carne moída, frigoleste, 9,98 quilo. Pernil sem osso congelado, 10,98 o quilo. Laranja pera, 20 quilos, 22,98. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado.
Comece bem o dia com café especial. O melhor café expresso, tradicional, torrado e moído de forma artesanal. Deixa o aroma mais marcante.